procurei este programa, que já é considerado em Brasília, no Brasil e no mundo, como o Tribunal da Cidadania Popular. No presente momento, trago um estudo que desenvolvi inicialmente no Egito. Desenvolvemos, eu e a acadêmica professora Hilda, que fomos investigar, pesquisar o DNA da arquitetura de Brasília. Em todo o Egito, não encontramos uma única pirâmide, uma única construção construída com as linhas curvas, usada por Lúcio Costa e Niemeyer em Brasília. Encontramos nos estudos desenvolvidos pelo cientista Radha Govinda Chaitanya Mahaprabhu, um cientista indiano, o encontro que ele teve, a identificação que ele teve dos sítios arqueológicos e dos sambaques na cidade, no distrito da cidade de Vrindavana, na Índia, onde ele encontrou os traços dessa arquitetura curva de Brasília. Le Corbusier, pesquisando em Kandahar, em outras regiões da Índia, ele fotografou, documentou registro dessa arquitetura curva. Ele trouxe o seu material para Paris e os seus dois estudantes, alunos, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, trouxeram para o Planalto Central o desenvolvimento dessas pesquisas sobre esta arquitetura curva, cujo diferencial é os elementos da aritmética, da geometria e da álgebra, que fecha todos os parâmetros acadêmicos das matemáticas, principalmente quando Oscar Niemeyer coloca em cada uma das suas esculturas uma brincadeira, uma réplica do Poincaré, no Museu da República, da função zeta de Rímel, na Catedral, quando ele coloca as duas linhas cortadas ao meio, colocada como o quinto postulado de Euclides, que se refere à distribuição das linhas dentro de uma projeção geométrica. E quando ele coloca, Niemeyer, as conchas convergentes, descendentes de Lobachevsky, que era uma solução que ele tentou encontrar para uma superação crítica, científica do sistema das linhas de Euclides, do quinto postulado de Euclides. E quando Niemeyer coloca a sua concha ascendente, que é onde está ali incrustado todo esse diferencial que Riemann mostra na forma que ele apresentou como a transformação da triangulação de Euclides. E mostramos isso de forma concreta, o que define Brasília academicamente, cientificamente, matematicamente, geometricamente, aritmeticamente e algebricamente. Então, o Niemeyer deu checkmate. O socialista Niemeyer deu checkmate. A segunda apresentação do mapa, que
crítico dentro desse mapa de Brasília é o que Lúcio Costa conseguiu realizar. No seu grande gráfico das suas linhas, ele colocou a constante demográfica. Ele colocou o homem e o espaço para o homem, colocando o homem já em movimento, as quadras, as escolas classes, os parques. Ele colocou tudo isso dentro da construção dessa ciência, no plano topológico, dessa ciência curva. No segundo plano, nós colocamos que Brasília é a cidade mais inteligente do mundo quando registramos que um radialista, um jornalista, o ilustre professor Newton Rossi, quando ele começou a construção da comunicação dentro de Brasília, ele começou a criar os jornais, os panfletos, ao lado de Juscelino. Ele construiu as bases consolidadas da comunicação, que hoje temos o resultado desta casa da TV comunitária, que temos como os grandes representantes que mantêm essa pirâmide de pé. Eu vou citar o Beto, o seu Beto, o Diego, o Paulo Moreira, o Paulo Miranda e outros, que são os operadores dessa voz da cidadania. No terceiro, no quarto dessa reforma agrária, temos, no quarto, eu apresento aqui a reforma agrária urbana. É bom lembrar que um cidadão que estava saindo da sua adolescência, que estava vendo na frente um petista em Goiânia, que estava trabalhando como dar proteção e vida e casa para os escamizados em Goiânia. E ele foi o que está aqui internado, que muita paz para ele, o Joaquim Roriz, o petista Joaquim Roriz, que no seu processo de construção da sua história política, ele saiu de partido, voltou de partido, mas quando José Aparecido chegou recomendado pelo presidente Sarney e disse para ele em Goiânia, ele estava montado num cavalo, o que é que você pode resolver a questão do povo que construiu Brasília e as favelas que assoma Brasília? Ele olhou para o camponês e disse, o que devo fazer? Em Brasília, o camponês respondeu, dê terra para o povo. E ele veio para Brasília e criou a primeira reforma agrária do mundo, com apoio de outros partidos, de muita gente, de nomes importantes atuais que estão aí na política. Ele construiu dentro dos parâmetros. Houve uma reunião de arquitetos que achava, a Ceilândia completou agora 57 anos, que achava que a Ceilândia não podia ser incluída no mapa, porque não podia ser uma extensão do gráfico do plano piloto de Lúcio Costa, mas se constatou que hoje a Ceilândia grandiosa com seus 57 anos, ela está dentro do plano como uma extensão da projeção de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a Ceilândia e todas as satélites dos assentamentos. É isso que coloca Brasília como a realizadora da primeira reforma agrária do mundo e que o construtor dessa cidade, o trabalhador, caiu dentro da terra e do chão próprio, da moradia própria, com muita dignidade. Eu tenho aqui o quinto é o fato que mostra que Brasília realmente é a cidade mais inteligente do mundo. Brasília, ela foi a UNB, a Universidade UNB, traçada dentro da lógica da pedagogia de Paulo Freire, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira. Essa Brasília que neste momento se comemora os seus dias gloriosos, esses aniversários, que Brasília, que tem uma das maiores populações de poetas do Brasil, essa Brasília que simplesmente fala para o mundo que temos
a democracia participativa durante aquele período dos 8 anos e mais cá. Foi o primeiro país do mundo a construir uma democracia participativa que entrou assim frente a frente com a democracia representativa, que representa apenas os interesses de uma elite que, é bom repetir, domina o capital, que domina o dinheiro, que domina a liberdade, o direito à liberdade. É bom lembrar, recentemente, que Brasília tem que correr atrás, que a população brasiliense tem que correr atrás, que o Brasil tem que correr atrás, mesmo nesse dia em que trago a público que Brasília é realmente a cidade mais inteligente do mundo, por esses fatos concretos apresentados, mas que não pode repetir os erros que uma certa casta, que um certo grupo tem praticado, e que está acontecendo erros terríveis dentro do judiciário que está aqui em Brasília. Esse julgamento atropelado que houve da condenação do Sérgio Moro, colocando um ex-presidente criador da democracia participativa, colocando-o na cadeia, humilhando-o, é uma distorção e um erro crasso. Eu cobro do Ministério Público as 10 obras, as 10 mil obras que ele parou no Brasil, como parou agora, sem nenhum respaldo, o Hospital da Criança em Brasília. É muita irresponsabilidade desses burocratas do Ministério Público. Está desonrando Brasília, porque Brasília é porta-voz de 5.570 municípios, é porta-voz de 35, 40 satélites dentro do plano piloto. Brasília é porta-voz da soberania, da legalidade, da justiça como ela é, que a distribuição da democracia participativa é a distribuição do direito como deve ser, e não nessa falcatrua que estão praticando, desonrando essa cidade que eu amo muito. Eu amo muito essa cidade. Eu escrevi esse livro, custou muito para consultar este livro, consultando todos os sistemas, todos. Nós encontramos na Inglaterra, que é aquela arquitetura que a Inglaterra copiou dos muçulmanos, dos árabes, que aquela arquitetura está dentro dos parâmetros de toda essa arquitetura, não dentro dos parâmetros, de toda essa arquitetura, não dentro dos parâmetros da arquitetura curva, identificado por Rime, que não está dentro dos parâmetros das séries infinitas que Marx mostrou no Capital, no segundo volume do Capital, que o próprio autor do livro, o Capitalismo do século XXI, ele mostra, quando termina o livro, que entre todas as séries infinitas, que simplesmente as séries infinitas de Marx são as mais conclusivas e as mais contundentes. Parabéns, Brasília! E aqui agora, parabéns à população do Brasil, parabéns à cidade mais importante do mundo, Brasília, dentro do seu quadrilátero.